nós o quanto é bom, o quão bom e suave é estarmos em união com nossos irmãos, né? Para adorar o nome do Senhor. Eu peço que você abra sua Bíblia em Esther. Amém? Fica antes do livro de Jó. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu estava ali sentada e o Senhor bradava uma coisa que tem na palavra de Deus, um versículo que tem na palavra, na Bíblia. E o Senhor ele mandava eu dizer para a igreja. Eu não sei o propósito, mas Deus ele sabe. Tem um versículo na Bíblia que diz que muitos o honram com lábios, mas o seu coração está longe deles. Amém? Eu não sei o propósito, mas o Senhor mandava eu dizer para a igreja nessa noite que o nosso coração venha honrar a Deus. Aleluia. Porque muitas vezes a gente vem à casa do Senhor e às vezes a gente nem está com uma verdadeira adoração para Deus. Mas eu quero te dizer que a maior adoração é aquela que sai de dentro do seu coração. É quando você está aí no seu cantinho, você nem pega nesse microfone, e mesmo assim você está em adoração com Deus. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler alguns versículos para a gente poder entender a história. Amém? E eu vou ler a partir do versículo 10 do capítulo 1. Glória a Deus. Que diz assim: Ao 7º dia, estando já o coração do rei, alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abigata, Zetá e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem a presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e os príncipes a formosura dela, pois era em extrema formosura. Porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei. Pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos que sabiam a lei e o direito. Amém? E aqui no capítulo 2 vai dizer assim: Passadas essas coisas, apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti do que ela fizera e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: Tragam-se as moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponham o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura, na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sobre as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e dele-se os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reina em lugar de Vasti. Com isto concordou o rei, e assim se fez. Ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Hadassah, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Amém? Glória a Deus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar. Aleluia. Eu amo a história de Esther, porque eu acho interessante que no livro de Esther, em nenhum momento a gente lê o nome de Deus, mas Deus ele está em cada pedacinho da história dela. Por isso que eu amo essa palavra que fala sobre Esther, porque ela nos mostra que quando Deus ele tem um propósito na nossa vida, ele age a nosso favor para que aconteça aquilo que ele nos prometeu. E muitas vezes aquilo que ele nem nos prometeu, mas que ele sonha para nós. Da mesma forma aconteceu na vida de Esther. A gente vê que Deus ele permitiu que a rainha Vasti desobedecesse uma ordem do rei, para que aquele jovem dissesse para o rei: olha, manda em busca das moças virgens, e aquela que o Senhor se agradar, essa será a nova rainha. E a Bíblia diz que lá estava Esther, uma menina que não tinha pai, que não tinha mãe, que era criada pelo seu tio. E o Senhor ele fez na vida de Esther. E Deus ele fez o rei se agradar especialmente de Esther. A Bíblia vai dizer mais para frente que outras moças virgens estavam ali junto com Esther, mas o rei só amou a Esther. Porque eu
quero te dizer que quando Deus ele tem um propósito na minha e na sua vida, Ele age ao nosso favor. Muitas vezes Deus ele é capaz de quebrar protocolos para fazer algo por mim e por você. Lá em Jó 42:2 vai dizer que bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Eu não sei qual o propósito de dizer isso nessa noite, mas o Senhor me mostra falando com pessoas aqui nesse lugar. E Deus manda dizer para vocês: confie na minha promessa. Confie no propósito que eu escrevi para a sua vida. Estela, eu tenho certeza que Estela é uma jovem que ela tinha sofrido muito, né? Porque perder o pai e a mãe, ser criada pelo tio, é um sofrimento. A gente nem consegue imaginar o que aquela jovem sentia, né? Talvez ela tinha traumas, ela tinha dores guardadas, mas o Senhor ele tinha um propósito tão grande para a vida de Esther. Imagina aí você ser uma jovem comum numa cidade e de repente você virar rainha. De repente Deus ele reverteu a sua história. Porque eu quero dizer para você que os planos de Deus na minha e na sua vida não podem ser impedidos. Deus não depende de condição financeira. Deus não depende de ninguém. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu já escutei muito isso. E eu era uma pessoa muito assim. Eu sou muito sonhadora, eu sonho muito. E às vezes quando eu ia contar os meus sonhos para as pessoas, eu até me lembro que eu já contei isso aqui, outra vez que eu vim ministrar. E muitas pessoas elas me desanimaram. Porque os meus sonhos são muito altos para a minha condição, para quem eu sou, para onde eu vivo, né? Para a forma que eu vivo. E eu me lembro que quando eu contei os meus sonhos para uma pessoa que eu era muito íntima, tinha muita intimidade, e essa pessoa simplesmente me desanimou. E falou assim: olha, isso aí não é para você. É melhor você sonhar algo pequeno, algo que você realmente possa viver. E muitas vezes acontece isso na minha e na sua vida. Tem momentos que a gente não é nem para abrir a boca, para falar aquilo que Deus disse que vai fazer na nossa vida. Eu quero dizer para você que existem momentos, existem promessas de Deus para você, que você vai precisar calar a sua boca e guardar só dentro do seu coração. Deixa que Deus ele faça, né? E eu me lembro que eu fui me ajoelhar diante de Deus e eu falei: Senhor, poxa Deus, alguém que eu confiava tanto em contar os meus sonhos me falou isso. E o Senhor ele dizia para mim: filha, só existem duas pessoas que precisam acreditar nos seus sonhos: eu e você mesmo. Você é a única que precisa realmente crer que eu vou fazer na sua vida. Então eu quero te dizer que Deus ele não depende de pessoas para trabalhar na minha e na sua vida. Ele não depende que alguém olhe para você e diga assim: nossa, com certeza Deus vai fazer na sua vida. Ele não depende disso. Ele não depende que ninguém creia, porque a única pessoa que precisa crer sou eu e você. Só você precisa ver nas promessas de Deus para a sua vida. E eu acho lindo o que Deus ele fez na vida de Esther, porque esse Deus não mudou. E Ele pode fazer na nossa vida. Hoje você está embaixo e amanhã você pode estar em cima. A Bíblia diz que quando nós nos humilhamos, Ele nos exalta, né? Quando nós nos exaltamos, às vezes Ele nos humilha, para a gente perceber que não é nada nosso, né? Que sozinho nós não podemos fazer nada. Mas quando você se humilha diante da poderosa mão do Senhor, Ele te exalta. Não para mostrar que você é mais que alguém, mas para mostrar que Ele é Deus, que faz o impossível se tornar possível. Tem pessoas que acham que Deus ele tem que fazer na vida delas para mostrar, né? Ai, Senhor, faz a promessa para as pessoas verem, para aqueles que duvidarem enxergar. Não. Deus ele não vai fazer para as pessoas enxergarem, Ele vai fazer porque Ele tem que fazer, porque Ele quer fazer. Não é nem porque Ele tem que fazer, é porque Ele quer fazer. Porque Ele quer mostrar que Ele é um Deus que faz o impossível se tornar possível. Da mesma forma que Deus ele fez na vida de Maria. Maria era virgem, não tinha condição alguma, probabilidade alguma daquela mulher ter um filho. E o que foi que Deus ele fez para Jesus poder vir ao mundo e nos salvar? Ele usou uma virgem. Ele usou alguém que talvez, eu tenho certeza que muitos ali duvidaram que era verdade, que aquilo realmente estava acontecendo. Mas Ele usou, Ele fez. Porque quando Deus ele quer fazer, não